Tarde, tudo bem? Meu nome é Jussivaldo Santos, eu estou aqui para poder falarmos um pouco sobre o nosso podcast, A Era da Transformação, que vocês podem ter acompanhado através do YouTube. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre negócios, pessoas, transformações e cultura. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui o nosso excelentíssimo amigo profissional de grande gabarito, que é o nosso Alexandre Campos de Souza. Alexandre, por favor, faça a sua introdução. Obrigado, Justo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é muito bacana sempre quando a gente conversa, porque as trocas são super ricas, né? A gente conhece o Justo há muitos anos, então é sempre muito prazeroso estar conversando com ele. E aqui, no caso, dividindo também com vocês, que eu acho que é uma oportunidade super única, né? Então, hoje eu estou como vice-presidente de RH, jurídico e compliance e sustentabilidade da AXA do Brasil, que é uma seguradora francesa, né, que trabalha com diferentes segmentos, diferentes tipos de risco. Já estou há 10 anos no grupo, então já fui 10 anos, Júlio, imagina Passa como rápido, viu? passa rápido, né? Também trabalho como mentor de startups, também fazendo parte de um fundo de venture capital de negócio de impacto. E também faço mentoria e coaching para executivos que me procuram, né? Já tive consultoria, já empreendi também no passado, então tenho uma carreira muito múltipla aí. E o tema de cultura sempre foi um tema crucial, né? Como trabalhando, né? Não só com uma consultoria, mas também fortemente como executivo, né? Então, cultura é a chave. Então, estar falando desse tema com você vai ser super, super importante hoje. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. É claro que nós nos conhecemos há muitos anos e eu acho que esse período de estar com você e acompanhando a sua carreira, assim como você acompanha a minha carreira, em praticamente 26 anos nos Estados Unidos, trabalhando como executivo, sendo empreendedor de startups, depois trabalhar com tecnologias emergentes, sabendo os meus momentos de glórias, momentos de dificuldades, né? E depois vim voltar a morar no Brasil, ser empreendedor, ser investidor, é o que eu estou hoje. Hoje eu sou investidor, eu estou como mentor, eu estou como conselheiro e sou como um fundador de startups também. Uhum. E além de fazer consultoria para grandes organizações, eu acho que traz todo o processo, né, de que nós estamos aqui olhando para uma transformação imensa no nosso mercado, nas indústrias. E esse é o propósito que nós estamos aqui hoje, que é para falar muito sobre a transformação das organizações, entendendo que as tecnologias emergentes estão aí. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de Big Data, a gente está falando de Machine Learning, a gente está falando de AI, né? E estamos falando aí de IoT, que não se explora muito, mas eu acho que é um Sim. setor que cresce bastante. E começando, eu pergunto para você aí, é, como você vê essa revolução na indústria, o impacto dentro do seu setor, por exemplo? Bom, tem tido muita mudança nos últimos anos, né? Eu estou nesse setor de seguro já praticamente há 10 anos, né? Estava em Uhum, assistência, mas dentro do mesmo grupo. O quanto que as questões do que tem ocorrido, né? Questões climáticas, as questões de cibersegurança, quer dizer, o uhum, quanto que esses temas se tornaram cada vez mais gravosos, né? No sentido uhum, do nosso negócio de seguros. As questões geopolíticas. Então, toda essa transformação que vem ocorrendo nos últimos 10 anos vem impactando negócios, no caso do seguro não é diferente. E eu vejo quanto que a gente também tem que se adaptar de uma forma rápida para correr contra o tempo, para se estar à frente de algumas mudanças que estão acontecendo. Porque você imagina quando a gente fala de risco, né? O impacto quando a gente faz, por exemplo, no caso de um seguro, não é hoje, é daqui a algum tempo, quando e se, né, obviamente, uhum. ocorrer um sinistro. Então a gente tem que estar preparado com que esse cenário que pode ocorrer no futuro. E eu vejo de outros negócios, né? Todos os meus amigos que estão em segmentos diferentes sofrem também, de alguma forma, esse impacto dessas mudanças que estão acontecendo, né? Então, transformar um negócio, ter essa capacidade de uma transformação rápida, ela é hoje que eu posso dizer, um fator super crítico, né, para qualquer negócio, né? Seja ele grande, seja ele pequeno, mas é super crítico. E o mais, eu acho que a pergunta, assim, para mim, que sempre fica como fazer a previsão, sabe? Como você está preparado, né?
porque eu acho que uma coisa é ter a competência e a resiliência para se transformar e transformar um negócio. A outra é ter capacidade de prever, né? O forecasting Isso. desses fenômenos. A gente estava até falando, Certo. né, por WhatsApp, do Uhum. dia, o impacto, né, da política econômica Econômica americana americana, justamente. nas relações com a Europa, por exemplo. Geopolítica, né? A É, questão geopolítica está acontecendo mundialmente. exatamente. Eu acho que é muito interessante você falar sobre essas questões, e eu deixo bem claro aí, que fazer transformação não é apenas a questão tecnológica, né? Das tecnologias, ou mesmo na área de risco, Viu? o que você falou. É preparar a sua equipe também para se adaptar. Então, quando a gente fala dessas tecnologias, do AI, para poder nos ajudar, todos em embasamento, a gente está falando de pessoas. E pessoas é o centro, né? Exato. A pergunta que eu tenho é, quando é que uma empresa está preparada, quando ela se sente necessidade de fazer transformação? Bom, é uma pergunta muito importante. Eu acho, Jussi, que é constante. Assim, é que é engraçado, né? Eu estou no mercado já há muito tempo, né? Uhum. Quando eu comecei a carreira, sei lá, 30 anos atrás, né? Você também, né? Acho que uns 30 anos. É, eu sou bem mais velho que você. Não, já tá próximo. Lá atrás, a gente via que tinha as questões da mudança, mas era uma questão, o tempo dessa mudança, ele era mais Era estendido. longa. Exatamente, entendeu? Você tinha os seus platôs. Hoje, e é uma característica do mundo atual mesmo, né? Esse Uhum. momento que a gente tem muito mais incertezas, né? A mudança, ela é quase um processo constante. Você tem que olhar o teu negócio o tempo todo, como que está o mercado, como que estão os stakeholders, como Uhum. eles estão funcionando, quais são as influências que estão acontecendo, e pensar, né, formas diferentes para o seu negócio. Agora, tem uma coisa antes, você falou muito bem, que é as pessoas estarem preparadas, não necessariamente sabendo o que vai acontecer, mas elas preparadas, como assim, emocionalmente e com os conhecimentos-chave, para, e eu falo de Uhum. competência nesse sentido, para serem capazes de responder à mudança. Porque a questão não é Uhum. mudar, né? A questão é você estar preparado para um processo de mudança. Porque exige, né? É Exige claro. resiliência, Uhum. exige uma análise rápida do que está acontecendo, mas também sem perder a visão crítica, né, sobre o problema. Então, são E o principais competências. objetivo, perdão, e o principais objetivo da organização, como questão de estratégia, Exato, exato, né? Então, se desenhar. exato. A gente faz plano para 3 anos, por exemplo. Eu falo da minha empresa, É por claro. exemplo. Só que todo ano a gente revisita, porque sempre tem uma adaptação, tem uma mudança, tem uma situação de mercado que muda. Então a gente tem que ter essa capacidade. Tem players que mudam, né? São Uhum. comprados por outros. Então, assim, realmente a gente tem que ter essa capacidade de olhar o problema, o cenário, né? O contexto e ter essa flexibilidade, né? Uhum. E rapidez na tomada de decisão, né? Que é um ponto importante. Então, a gente, claro, sempre uma decisão não, ela tem vários fatores, né? É claro. Não é uma coisa, vamos lá e vamos mudar. Mas é ter essa capacidade também de olhar o problema de uma forma multidimensional, né? E ter pessoas preparadas para isso. Porque uma questão não é, Uhum. por isso que eu falo da diversidade, né? Você sabe disso, que eu Uhum. sou super fã do contexto. Uhum. De ter pessoas diferentes na organização, porque você vê diferentes perspectivas, né? Para resolver aquele determinado problema. Então, é isso. Tem a ver com competência, tem a ver com gente. É o que você falou. Gente, É, sempre vai ser o centro de é. todo o processo. É muito interessante porque o que eu falo muito nessa obra, que é a Era da Transformação, essa é uma versão em inglês que está no Amazon, Estados Unidos, e foi lançado na Barnes Nobles também lá nos Estados Unidos, tá bom? Esse livro, eu trago vários pontos, né? E um dos pontos que eu falo é justamente em todos os capítulos do meu livro, eu falo pessoas estão Uhum. no centro. E eu acho que essa é a maior dificuldade de adaptação das empresas dentro da transformação. É de ter a questão da estratégia, da estrutura, a questão da cultura, que é fundamental. Quando a gente fala de transformação, a gente tem que falar também da cultura dentro da organização, Sim. porque ela tem que ser ajustada. E, consequentemente, fala todo sobre esses processos, que é a resiliência, o mindset, que chama de questão comportamental, e o mais importante de tudo, né? Por que eu estou fazendo transformação? É simples. Transformação ela é eficiência, produtividade e competitividade no mercado. Uhum. Então, como é que você faz isso? Então, olhando para esses três pilares que eu acho que é fundamental para dentro de uma organização, porque você tem que um modelo ágil, você tem que se adaptar muito rápido, justamente porque novas tecnologias ou o mercado
teve uma variação e você precisa adaptar, como você acabou de falar, todo ano você está revisando, como é que você faz isso dentro da sua organização? Bom, a gente tem, isso é um ponto importante, a gente tem os encontros, a gente tem os momentos de discussão de estratégia, a gente faz isso Certo. todo ano. A gente para rever o nosso plano inicial. Mas de alguma forma, parece louco eu vou dizer, a gente faz isso quase semanalmente, de alguma forma. Porque o que acontece? A gente tem o nosso comitê executivo, a gente senta, discute questões da estratégia, do negócio, mas todo momento a gente faz adaptações desse plano. O Você entende? ajustamento, né? Porque, olha, aconteceu um movimento, inclusive porque a gente, o mercado segurador no Brasil, ele ainda é pequeno, tem outros fatores, né? Que Claro. se tem grandes agentes, a gente não domina mercado, né? E a nossa empresa, né, sozinha menos ainda. Então, E assim, tem um nicho específico, né, que onde vocês são muito mais fortes. tem Compra, nichos, exatamente. Então, assim, quando você olha o nível de penetração seguros no Brasil, ele é relativamente baixo comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, né? É claro, porque aí tem a questão cultural também. Cultural, de uso É, do o Brasil, seguro. isso. E o Brasil tem um potencial enorme. Então a gente tem, claro, nesses fóruns, eu tive no ano passado muito com a CNSEG, que é a Confederação Nacional de Seguros, eles são um agente importante nessa parte de advocacy, né? Certo. Representando o mercado de seguros como um todo. Mas a gente tem muito potencial de crescimento. E quando a gente olha isso, praticamente toda semana a gente esbarra em uma oportunidade de negócio, que podem até voltar para o plano e falar, olha, vamos adaptar aqui, vamos rever algum aspecto a colar desse plano, né? A gente tem um budget para entregar, obviamente, o resultado, mas oportunidades de mercado vão surgindo o tempo todo. E às vezes não foram totalmente mapeadas. Então, por isso que eu falo, quando a gente fala de olhar as oportunidades, isso acaba sendo, toda semana, a gente esbarra com diferentes discussões, né? Agora, você fala coisas que são mais de longo prazo, né? Por exemplo, comportamento, treinar pessoas, o próprio aspecto do clima organizacional. A gente trabalha num plano de maior tempo, porque a gente tem elementos para discutir. Então, a gente sabendo que a gente estava falando, que para as pessoas serem capazes de se adaptar a uma mudança, né? Ela precisa de determinadas competências. Então, a gente vai contratar pessoas, né, que já têm essa competência, a gente vai treinar pessoas com essas competências, num processo para que a gente tenha a organização capaz de se mobilizar, né, quando uma mudança acontece, seja ela grande, seja ela pequena. E eu vejo isso muito forte no processo de comunicação. Então, lá na AXA, o que a gente escolheu? Ter conversas mensais, a gente faz town hall mensal, por exemplo. A gente fala com todo mundo, toda a organização, é uma empresa relativamente pequena, põe todo mundo online, porque a gente tem escritórios em outros lugares no Brasil, né? E naquele dia, 1 hora, a gente fala o que está acontecendo, como que está o negócio, quais são as perspectivas. Então tem um pouco de engajamento, mas também das pessoas saberem o que está acontecendo. Ouvidas pela própria liderança. Então todo o comitê executivo está lá falando com as pessoas. Certo. Isso tem a gente primeiro cria proximidade, né? É claro. E as pessoas são capazes de entender o que está acontecendo para, ok, né? Por que a gente está indo para tal caminho, né? Isso. Também não adianta ter a competência se ela não entender. Então você usa o porquê. processo da comunicação como um fator primordial. É muito interessante você falar sobre a questão da comunicação, porque esse é um dos segundos maiores fatores de qual transformação ela falha. Se você olhar para o John Cotter, quando ele fala no livro, né, dos 8 Steps of Change Management, quando ele usa na plataforma, ele fala exatamente sobre isso. O primeiro fator que a gente sabe é que é a questão da resistência. É se adaptar para poder ir para um novo modelo. E outra questão é a questão da comunicação. A comunicação falha. Ela não é transparente, não é clara para os seus colaboradores. Consequentemente, vão por direcionamentos totalmente diferenciados. Agora, tem um fator, quando a gente fala a questão de transformação, e que a gente chamou, inclusive, quando eu estava desenvolvendo esse material aqui, e ele foi uma das pessoas que me ajudou bastante, e ele trouxe já um processo muito, muito, muito importante, é a água. A água e a cultura. E a gente fala no processo de transformação a questão da cultura dentro da organização. Eu sei que com 10 anos trabalhando na AXA, falar nisso, a AXA ela tem uma operação pequena, como ele está repetindo constantemente assim. Mas Brasil, a AXA é uma empresa que provavelmente deve estar em 54 países, mais ou menos, não é isso? 54 países, a gente opera, assim, globalmente, aqui quando eu falo do Brasil, a gente talvez seja as operações mais jovens que tem do grupo, né? A gente tem hoje, dentro do grupo, uma empresa que fatura
100 bilhões de euros, né? Yeah. Globalmente é uma gigante de seguros. Isso. No Brasil, que a gente tem ainda, a gente começou com uma greenfield, né? Então, começou com um negócio como se fosse uma startup aqui. E sim, a gente está presente em vários países, emprega mais de 100 mil Colaboradores no dentro mundo das inteiro, operações. né? Então, voltando somente para a questão cultural, né? A gente fala que a questão cultural, como você falou, né? Eu acho que foi a primeira pessoa quando viu o draft dessa capa, disse, poxa, a água aí é a cultura. E a gente fala de transformação, a gente fala de pessoas constantemente, mas entendendo que nós temos um objetivo dentro da estratégia da questão cultural. É claro que valores são fundamentais dentro das organizações. Como é que foi isso para você durante esses 10 anos de transformação, começando de uma startup, uma empresa que está se consolidando em determinados nichos, consequentemente vai crescer muito mais, vai conseguir entrar em outros mercados, é claro, diminuindo a questão de risco, porque seguro é mitigar risco, né? Gestão Criar de produtos para risco, ser sim. mais competitivos. Como foi esse processo de mudar ou ter uma cultura de inovação, de adaptação para produtos, entender o comportamento dos seus colaboradores, a importância de manter aquilo, não deixando os valores que são fundamentais? Isso é um ponto muito importante. Primeiro, assim, eu acho que acreditar que as pessoas têm capacidade e apostar nelas, eu acho que é um ponto-chave do nosso processo. Agora, eu acho que a grande vantagem nossa, e a gente está nesse momento agora, passando por outra fase de mudança, é que a gente começou como se fosse uma startup. Quando eu falo do Certo. Greenfield, eu acho que tem essa vantagem, porque tem essa coisa mais do hands-on, de participar de tudo, de saber tudo o que acontece. Então, esse início, claro, dessa época, hoje não temos, acho que tem menos de um terço das pessoas que estavam no começo, né, que estão agora ainda na organização. Mas a organização começa com um negócio de 400 milhões e vai para hoje, estamos com 2 bi, né? E nesse tempo a gente teve mudanças de gestão, teve várias mudanças também de liderança. Só que o que a gente apostou, principalmente na fase do turnaround, né? Porque a gente teve o turnaround para chegar no break-even, né? É claro. Tinha um plano para chegar Em toda uma reestrutura dentro da organização, toda uma justamente. reestruturação, mudança de pessoas, reestruturação de um right sizing, É né? claro. A gente, Tecnologia, sistemas, tecnologia, produtos. tudo. A gente mexeu em todos os parâmetros, reduziu o custo, É claro. né? Para chegar nesse break-even antes do período que era o que a gente tinha proposto. Que era uma projeção. a Que era a projeção. O que foi ótimo, porque também a gente fez uma abordagem que foi em 2018, né? E foi o momento que eu saí de um negócio de assistência e fui para seguros, que foi esse momento que eu Certo. entrei. A gente fez um shift importante na forma como a gente comunicava com as pessoas. Tiramos as salas fechadas, começamos a ter um Chamado Open open Environment. space, exatamente. Open Space, né? Uma outra forma de atuar, acesso, né? E a gente viu que foi muito bom. Tanto que o clima saiu quando a gente fazia a pesquisa de clima, claro. de 3 de NPS, chegou a 70 em 3 anos. Então, assim, realmente foi muito perceptível essa mudança. Agora já está em outro momento. O momento é uma empresa que tem que dobrar de tamanho ainda, que vai ter que, provavelmente, vai crescer de uma forma mais acelerada, né? Então você tem que ter processos mais estruturados, né? E como não perder, e essa discussão que a gente tem hoje, como a gente não perder a parte do que foi tão importante para a gente, que era essa capacidade, né? De tomar decisão, rapidez e tudo mais, e se preparar para ser uma empresa tão mais estruturada, com processos mais, vamos dizer, mais automatizados, né? Isso é o modelo. Você cresce, você precisa ganhar escala e tudo mais. Isso implica em preservar, né, os valores que são essenciais, mas ter, por exemplo, diferentes rituais, né, diferentes processos diferentes, né? Então, isso exige que a empresa se adapte, né? E não é simples, porque você está acostumado a fazer um jeito e começar a fazer de outro, né, em alguns pontos. Então, a gente está conseguindo, pelo menos até o momento, conseguir equilibrar essa questão, né, dos valores que são chave, inclusive os valores que estão na AXA Brasil estão no mundo inteiro, né, das outras entidades Uau! AXA. Então são os valores praticamente que você se adaptam lá, Exatamente. porém você consegue, dentro do Brasil, olhar a questão de estratégia, porque você está praticamente se moldando ao mercado brasileiro, entendendo que a questão cultural
tem impacto, mas os valores eles estão distribuídos em Então, tudo que é lugares. e a gente olha para as pessoas e atrás das pessoas que são, vamos dizer, aderentes a esses valores. Então, o valor, ele é meio um alicerce. Uhum, Claro, a gente vai atrás de conhecimento, vai atrás de questões técnicas, mas os valores são alicerces para manter essa organização funcionando, né? De uma uhum. forma, vamos assim dizer, é, com o nível de engajamento que a gente precisa, né? Que isso ajuda muito, porque quando a gente faz uma mudança, as pessoas olham para isso e falam, ok, vamos junto. Então, você cria... Acreditar. É Exatamente. o chamado acreditar. Porque você não consegue mudar se você não acredita, você entende? Por isso que Exatamente. É muito interessante você falar isso, porque eu tenho nas minhas palestras, eu sempre falo, vamos pegar o Alexandre e levar ele para escalar o Monte Everest. A pergunta que eu tenho é assim, e Alexandre, vamos lá? Mas por que o Alexandre? Alexandre é o CEO, Alexandre é o cara que é o líder dentro da organização. É a primeira pessoa que precisa acreditar. Exato. E aí, como é que eu faço os outros acompanhar? Na subida para ir para o Monte Everest, eu preciso de ter pessoas com capacidades, skills diferentes para poder ajudar a fazer esse trajeto. Eu vou precisar de um médico. Eu vou precisar de uma pessoa que tenha nutricionista. Eu vou precisar de uma pessoa que vai carregar tudo. É, A exatamente. pessoa que vai analisar o risco do weather, se o weather tá. Então, a pergunta que eu tenho é o seguinte: chega no metade do caminhão, tem um storm. Você não chegou. E você tem 3 opções. Uma é tentar ali fazer um camping, mas tem um risco ainda de estar soterrado, de ter uma slide. E aí as pessoas vão estar colocando as pessoas em risco, os seus Uhum. colaboradores. A outra é dar continuidade, Uhum. tá entendendo? Levando todo mundo risco, ou abortar. Aí eu pergunto, qual é o papel do líder nesse momento? Então, isso é uma pergunta muito importante. Primeiro que você falou um ponto interessante, que assim, é ter as pessoas certas, né, no lugar certo. Eu lembro daquele livro do Jim Collins, que era Good to Great, Isso, que conheço. tem, Uhum. né, a pessoa certa no lugar certo. E é um ponto certo. Se você não tem as pessoas com as competências e os conhecimentos, você não vai... Fica muito mais difícil, né, Muito a mais. jornada, né? Segundo, é o timing para tomar decisão. Claro, se você tem um risco claro, porque eu acho importante quando o líder tem essa capacidade de poder falar, ó, gente, vamos dar um passo atrás, que é mais importante do que continuar, por exemplo, a jornada. A outra, sim, porque a gente, às vezes na organização, por isso que é tão interessante cultura, né? A gente acha que assim, é sempre em frente, vamos lá, não pode. Às vezes você pode levar a empresa ao colapso, ao fracasso. Exatamente. Então, eu acho incrível aqueles líderes, inclusive tem CEOs de companhia que fazem isso muito bem, que conseguem falar, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o ritmo para a gente chegar mais rápido. É mais ou menos isso, entendeu? Exatamente, exatamente. Vamos devagar porque a gente tem pressa. Porque tem um amigo meu mineiro que fala isso, e eu acho interessante, porque em alguns contextos, porque é uma falácia de que acreditar que é sempre rápido, sempre para frente, às vezes não, é uma falácia isso aí, eu É uma acho, falácia, no eu mundo concordo corporativo. totalmente com você. Às vezes é falar, vamos esperar um pouquinho, dar um passo atrás, esperar. Às vezes você não precisa ser pioneiro. Você pode falar, olha, eu não quero ser o primeiro. Deixa o primeiro ir lá, eu vou e quero ser o segundo. Tem empresa que tem essa estratégia. É. Tem empresa que vai lá e quer, não, eu quero ser a primeira. Então tem um primeiro esse ponto. O segundo ponto é observar o que está acontecendo no contexto Uhum. e é que nem um jogo de xadrez, né? Você fala assim, você muda e se adapta em algumas situações e toma decisões que não é sempre assim, vamos lá e vamos ter que chegar, porque tem que chegar e você leva a empresa ao fracasso, né? E às vezes não é só aquele ano, você pode quebrar um negócio Uhum. se você não tiver essa capacidade de olhar e poder falar, olha, quer saber? Vou dar um passo atrás e vou mudar a estratégia. Eu conheço CEOs que fizeram isso e transformaram os negócios em negócios muito maiores, né? Você tem casos claríssimos, né, de empresas Isso. que fizeram esse movimento em momentos diferentes da história aqui no Brasil mesmo, né? Uhum. Então, eu não acho que essa ponta, assim, voltar atrás é um ponto, claro, se o ambiente permite que continue, né, sem destruir o valor, porque também é isso, às vezes você quer insistir numa premissa, você pode destruir o valor do negócio, né? Exatamente. Eu vou tirar um adendo aqui somente para complementar. Acho que você, logo na introdução, após a pergunta, Aham. você respondeu claramente
que na realidade é a questão de parar para pensar. Eu acho que o bom líder, primeiro ele pensa nas pessoas, os colaboradores que estão trabalhando para ele. Você nunca pode colocar o seu colaborador em risco, porque a gente Exato. falou em situações de risco. Exatamente. Tá entendendo? Então, abortar muitas vezes é questão de dizer o timing. Talvez esse não seja o momento, são circunstâncias na qual eu não tenho controle, eu vou ter que salvar e preservar a vida dos meus colaboradores e talvez um momento mais na frente eu possa dar continuidade a esse projeto. Então vamos voltar. E volta com maturidade, porque você aprendeu. É o que eu uso hoje dentro do modelo da inovação. Eu acredito que a inovação ela é justamente isso. Você dá liberdade ao seu colaborador a inovar, a criar produtos e desses produtos na qual eles estão desenvolvendo, que eles estão falando, você vai ter uma série de oportunidades imensas. Porque Exato. esse é o processo. A questão, quando você fala também hoje, é como você deu aquele exemplo do livro, né, do mineiro também, né, é que eu não preciso hoje ser mais rápido. Eu preciso ser mais assertivo. Exatamente. Tá entendendo? Porque você pode criar vários produtos, experimentar em house, ter uma melhor análise. Você não precisa estar na frente. É claro que quando a gente usa a tecnologia, é claro que a gente está usando pilares de ser ágeis, de ser produtivo, eficiente e, é claro, competitivo. Mas a aceleração, ela traz um transtorno muito grande, porque nós vimos isso e temos visto isso, estamos vendo isso constantemente, que é o fato de que empresas que crescem muito rápido, cai rápidos. Eu vou dar exemplos. Nós podemos dar série de exemplos de empresas que cresceram muito rápidas e não tiveram, porque não criaram uma estrutura, uma cultura dentro da empresa que exatamente não precisa ser rápido, mas precisa ser eficiente e criar um alicerce. Vamos dar um exemplo da Axis do Brasil, por exemplo. A Axis do Brasil, como você falou, nós chegamos aqui com um modelo startup. É um Greenfield Project. Isso mesmo. Então, você criar um nicho, você trouxeram poucos produtos para entrar em um nicho, vão crescendo e estão agora querendo duplicar, né, a produtividade que é de 2 bilhões para 4 bilhões provavelmente, mas você tem que construir isso não do dia para a noite. Tem que criar uma estrutura, um alicerce e saber através da estratégia o que vocês vão ter através do resultado. E Exatamente. tudo através de pessoas. As pessoas na qual você colocou aí, e eu acho que é fundamental. E se você olhar para o modelo do Seven Step, né? Eu não do Seven Step, mas eu vou utilizar do 7S, né? Do que a Mackenzie utiliza, vou utilizar o nome da empresa, porque senão é um modelo muito interessante, é de que ele olha sempre na questão da reestruturação, da transformação, ele olha sobre estrutura, Uhum. que a gente fala sobre a questão hierárquica dentro da organização, quanto mais enxuta, mas muito mais objetiva. Pessoas têm que ter capacidade e habilidades dentro daquele setor. Não adianta você pegar um cara bom de liderança ou um cara técnico que está trabalhando, mas a liderança dele não é boa. Então tem dificuldades. Uhum. Então tem que ter pessoas certas na área certa, está entendendo? Para que todo esse ecossistema funcione. Então você pode olhar para o sistema, no próprio 7S mesmo, você olha que ele trabalha com infraestrutura, né? Ele fala com sistemas, e fala, depois lá embaixo ele vai falar de pessoas. Então ele fala de staff, people, né, que é a questão, e ele fala a questão do modelo de estilo de gerenciamento, Uhum. que é uma coisa também que é muito importante hoje nessa nova era de tecnologia. Sim. Então, eu estou repetindo praticamente o que você colocou, somente para reforçar e entender o seguinte: a liderança, o gerenciamento, a gestão, ela tem que se adaptar justamente com essa nova era de tecnologia? Ou você acha que ainda há espaço para um modelo de gerenciamento que nós utilizávamos 15, 10 anos atrás? Não, eu acho que tem que mudar. Tem coisas do passado que a gente fala, vê muito nesse meio dos gurus, né? Que eles vão readaptando teorias antigas e criando. Eu acho que tem coisas que funcionam e sempre funcionaram bem, como conversas francas, como, né? Inclusive, muito anterior, né, das empresas, né, esse tipo de comportamento, né? Você ser franco, dar a direção clara, né? Estabelecer laços de confiança. Isso aí é tão Básico. básico, né? E as pessoas embrulham e dão seus nomes, né, diferentes, né? Mas eu acho que isso sempre foi muito importante. Agora, quando entra a questão tecnológica,
A gente tem que adaptar essas coisas tão importantes e básicas, né, num contexto de tecnologia. Como você fazer ser viável, por exemplo. Tempos atrás, isso não é muito longe, hein? Uhum. 5 anos atrás, tá? Antes da pandemia. As pessoas trabalhavam presencialmente, né? Hoje tem trabalho híbrido, né? Fazer gestão de pessoas, né, olho no olho, quando você está, né, na frente, carne e osso, é uma dinâmica diferente quando você tem times mistos, alguns presenciais, outros híbridos, e fazer uma reunião de trabalho, né? Como você fazer o feedback, como criar o espaço entre uma reunião e outra. Essa dinâmica muda. É uma coisa tão, parece, né, Uhum. tão banal, mas influencia muito, né? Hoje, antigamente você tinha aquela pausa para conversar da vida pessoal do seu colaborador, você sabia o que estava acontecendo. Hoje tem gestor que, pela dinâmica de uma reunião atrás da A outra, não tem outra, tempo nem de conexão mínima com esse colaborador. E aí eu falo, por isso que eu acho importante ter o também um mix. mix. Você estar um pouco presencial, né? E não ser só o híbrido. Para você estabelecer conexão com as pessoas. Porque a confiança se gera também por essas conexões, né? Sem Ela não se dúvida. estabelece simplesmente no dia a dia do trabalho. Ainda mais a nós que temos uma cultura latina, né? É. Você A gente falar, precisa da questão é, do reconhecimento do profissional, e, de aproximação do e da profissional. conversa, por exemplo, tem culturas, né, mais, tem um livro, você falou, né, eu estava revendo aqui, tinha um Hofstede, né, É, sério, é. mas, porque analisou vários países, mas tem outras modelagens, né, tem um outro livro que é o Culture Maps, que é bem Uhum, interessante. isso. Ele mostra diferenças culturais. Então, por exemplo, numa cultura oriental, provavelmente em alguns países, você vai falar, ó, esse é o seu trabalho, execute dessa maneira. Ele vai executar, ele não vai ficar questionando, mas por quê? Ou por que que tem que fazer assim? Mas eu não tive, você não me chamou para uma conversa. Um latino aqui no Brasil, se você, né, não pergunta minimamente se está bem, É, a pessoa fala assim, pô, esse chefe vai mandar embora. Entendeu? exatamente, exatamente, porque é Então, friagem. então essas questões culturais são importantes na gestão, né? Então, levar em consideração. Agora, eu vejo que a parte principal, né, da tecnologia, e ela precisa ser levada em torno desse contexto, levando em conta as questões culturais, levando em conta as questões de Uhum. dinâmica daquele negócio, né? Mas é primordial a gente resgatar essas coisas básicas do que a gente fazia e sempre fez, né? É que vai mudando de nome e se adaptando. De ter conversas próximas, de você se interessar pelo outro, empatia. É tão básico isso aí, entendeu? E, sinceramente, isso vai aparecer em qualquer cultura, de maneiras diferentes, né? É claro. Então, a gente acha, isso também é uma outra falácia que se fala muito no ambiente corporativo, né? De que o ser humano é um ser estritamente racional. Pelo contrário, ele É, é um ser emocional, é emocional, onde a exatamente. razão vem, mas é um ser emocional. E você tem que levar isso em conta, né? Claro que no extremo seria ótimo se todo mundo fosse racional, se passasse uma régua, né? É assim que tem que fazer e assim tem que funcionar e todo mundo trabalhasse, né? Isso. Mas não é assim, né? Não Pessoas é. não são assim, né? Então realmente tem que adaptar. E tem esse desafio agora, né, da inteligência artificial, que é o outro pedaço que a gente está discutindo. Eu não sei ainda como Uhum. isso vai se tornar no dia a dia, de fato, na vida das organizações, mas é um ponto que também está se discutindo muito, né? Como que é a AI agora, nesse novo contexto, né? Inclusive substituindo algumas tarefas, né? Isso. E essa é uma discussão à parte, mas eu acho que é extremamente importante de se pensar também como vai impactar, né, a vida nas organizações. Eu plenamente concordo com você, com vários fatores que você colocar. Primeiramente, vamos voltar lá sobre a questão da liderança. Eu acho que nós estamos passando por uma nova geração, uma geração do orelhão. A gente está falando do telefone com fio. Aham. Então, são gerações praticamente que não tiveram essa experiência da visão analógica, mas elas estão entrando na questão tecnológica. Até porque quando você busca eficiência e qualquer tipo de projeto hoje, você não faz um projeto no papel. Você faz dentro de uma plataforma de software as a service, talvez em algum lugar na nuvem, tá entendendo? E Uhum. tem acompanhamento de todo o projeto como é feito. Então, a gente está falando que a gente está usando tecnologia, querendo ou não. E é um projeto apenas. Não é execução, não é questão automatizada como a AI pode estar fazendo com interação com o seu Sim. cliente constantemente. Então, imagine o colaborador ali. E como é que essa gestão de saber lidar com esse indivíduo que nasceu tecnologicamente mais
embedded do que nós. Sim. Então, é um comportamento diferente, ele tem uma visão diferente, talvez, do mundo, os valores que ele tem são totalmente, às vezes, diferentes, mas ele tem habilidade, ele tem que se adaptar, que é uma parte mais complexa também para nós, empreendedores ou talvez executivos de organização, é de entender de como você se adapta à sua cultura para esse indivíduo, ou esse indivíduo se adapta, porque você precisa de talento. A questão também, a questão, quando você fala humanizado, questão cultural, eu concordo, minha experiência de 26 anos, eu sei que eu não tive alguém batendo na minha porta, tudo bem, olhando para mim, dando uma risada, para saber como é que eu estava, se meus filhos estavam bem, minhas filhas, perdão, estavam bem, porque, na verdade, não era essa preocupação que eles tinham. Eles estavam ali para executar um trabalho. E aqui, voltando ao Brasil, eu percebo que eu tenho que olhar para alguém, dar um bom dia, boa tarde, ter que dar um tapinha nas costas, ou talvez convidar para poder tomar um café uma hora qualquer. Então, existiu todo esse processo que, na verdade, tem impactado bastante as organizações justamente de como elas vão se adaptar. Você falou sobre a questão da tecnologia, da AI. Eu, inclusive, no capítulo 25, eu falo muito sobre a questão das tecnologias nas quais eu já mencionei no início desse, que é a AI, database, o IoT, computação quântica que está chegando a qualquer momento, tá entendendo? E outras que estão ali mencionadas. Eu acredito que a tecnologia da AI, ela tem um papel muito importante. E é por isso que eu penso, como você falou lá no início da nossa conversa aqui, que a tecnologia em si ela tem uma importância muito grande de adaptação e você precisa ser mais competitivo, mais eficiente, tá querendo ser ágil, mas não precisa ter um crescimento muito grande. A pergunta que a gente vem sempre questionando, e é o que eu falo no livro, é de como eu faço essa geração ou estar na frente, ou estar próximo, mas preparada justamente para poder utilizar essas ferramentas. Que a gente fala que as tecnologias são simplesmente ferramentas, mas eu preciso ter as pessoas para poder treinar e entender de como elas podem estar levando benefício dentro da estratégia e objetivo financeiro da organização, porque a gente tem que entender que quem tem negócios tem que trazer resultado financeiro. Sim. Então, esses são os pontos, na realidade, quando eu penso na sua fala, o que você acabou de falar, sobre a preocupação, a tecnologia ela está aqui, ela não tem para onde ir. Né? A questão é de quando e como eu vou aplicá-la e qual é o meu principal objetivo. Acho que é uma boa pergunta. Acho que todo mundo que está passando processo que quer estabelecer a tecnologia, ela tem como obrigação de entender aonde, em que área ela vai começar. Ela não vai fazer um processo. Vamos pensar como uma startup, como vocês começaram. Qual é a área que eu vou implementar um AI? RH? Comercial? Interação com o cliente? Vendas? Então, áreas que praticamente você pode estar testando até você criar todo esse ecossistema. Exatamente. E, consequentemente, você precisa de pessoas. E as pessoas capacitadas para poder fazer isso. Mas AI vai estar aqui. Esse é o meu... como eu diria, eu diria que o processo desse livro justamente é por isso que ele chama Era da Transformação, porque tem o impacto da indústria 4.0, que nós estamos falando da indústria totalmente tecnológica. Um outro fator na qual você mencionou, e que para mim tem uma importância muito grande, é quando você fala sobre questão da cultura, da pessoa, está entendendo? Como diria, se a empresa hoje ela não se preocupar, e aí tem a questão do impacto cultural, tá bom? Que é muito importante quando a gente fala das tecnologias, e eu falo sempre que pessoas é questão de adaptação a uma cultura que vai ser estabelecida dentro da organização para que ela possa ter esse crescimento. Então, quando eu falo da tecnologia e a gente fala de pessoas e a gente fala de cultura, a gente tem que pensar também o que é que eu quero ser na organização nos próximos 5 anos, nos próximos 3 anos. Não é apenas o ROI o estabelecer. E o que mais? É tanto pequeno impacto que você precisa ter nesse processo de transformação ou de adaptação com essa nova geração, com a tecnologia de ser concorrente, de criar novos produtos, que a tecnologia vai estar embedada, como você acabou de falar, ela vai fazer parte de toda estratégia. Ela
precisa estar constantemente alinhado com a questão cultural. Por quê? Lembra que você falou, nós falamos aqui alguns minutos na sua fala sobre a questão de valores que são valores que na realidade são comuns, de falar tudo bem, aquela coisa toda. Uhum. Eu acredito que muitas organizações se perderam em algum momento sobre a questão da aproximação, humanização dentro da organização. E esse, para mim, vai ser um dos principais problemas da organização. Uhum. Vai ser um dos principais problemas, que é a questão de humanizar o indivíduo dentro da organização, olhando para sempre com foco em resultados, mas como eu vou me adaptar, essa empresa vai se adaptar, essas pessoas vão se adaptar dentro da cultura, mas sendo uma questão humanizada. Porque nós estamos vivendo um mundo totalmente tecnológico e as pessoas estão perdendo, como você falou, dessa aproximação. E o líder, ele vai ter um papel muito grande, importante nesse aspecto. Sim. Eu sei que nosso tempo está se acabando. Eu acho que vai ser outras oportunidades de falar de outros tópicos aqui, voltados justamente sobre a transformação dentro da organização. Eu queria dar a sua última palavra. É claro que essa palavra eu queria falar o seguinte: eu sei que você não teve a oportunidade de ler todo o livro, mas você entende. E qual é a sua percepção sobre o livro da Era da Transformação, sobre os conteúdos e os contentes que estão aqui? Então, a gente até estava te falando até outro dia, né? Eu acho assim, esse livro para mim, eu até comentei, né? Assim, para mim ele é super marcante porque ele tem um aprofundamento teórico que é super necessário, gente. Então, o pessoal acha que a questão é só o how to. Não, se a gente não sabe o contexto, né? Eu acho que isso a gente dá para repetir modelos e aplicar modelos em lugares errados, né? O pessoal fala, vamos copiar um modelo tal e aplicar na empresa X. Não, não funciona. Então, você tem que entender o contexto que você está para poder trabalhar. Então, essa é uma parte que eu acho super importante no livro. O outro são os cases, né, as histórias que são contadas, porque isso também traz um elemento de reflexão, né, que é o segundo ponto. E o terceiro, para mim, que eu acho que é super importante, é a forma como o livro está escrito, né? Que ele traz, ele envolve o seu leitor, né, no processo, a pessoa vai se apropriando, né, desses conceitos-chave, saber como implantar esses conceitos. Então, o livro, acho que ele olha diferentes pontos, sabe? Assim, São cases, vários. né? Eu acho que a perspectiva conceitual, que é super importante, e dá esse guia, né? Então, por isso que quando eu comento, serve tanto para a pessoa que está começando a aprender sobre culturas, como também aquele expert, né? Um CEO de uma companhia que vai ler o livro e falar, nossa, né? Olha esses cases, olha como a gente trabalhou, né? Esse conceito no lugar A, B ou C. Então, acho que, assim, traz elementos muito interessantes. Então, assim, realmente, assim, dos livros que eu já li sobre cultura, ele percorre diferentes aspectos, né? Para, eu acho que ajudar até como guia, eu acho que é um guia super importante para você implementar na sua empresa, entendeu? Esse é o Esse principal que eu propósito. acho que é o ponto interessante do livro, né? E esse é o principal propósito, porque a gente vê muitas teorias, muitos livros que são feitos pelas consultorias, a ideia era de como eu criava um guia, e esse guia trazia em vários pontos, tá bom? Vários pontos para que a gente pudesse, tá bom? Vamos... tá bom aqui. Então, perdão, eu dou corte. Então, na verdade, o que eu quero dizer, esse livro, ele nada mais nada menos, ele foi construído porque eu passei por vários processos de transformação, tive dentro de processos de grandes corporações e eu nunca tive um guia, nunca tive algo que me trouxesse cases, trouxesse situações e me desse cada situações e desafios que nós temos de como passar por aquele desafio. Nós falamos aqui sobre pessoas, falamos sobre comunicação, falamos sobre liderança, e esse livro traz tudo isso. Falamos sobre questão da resistência, né, que é um dos principais fatores, e muito mais. Está falando de vários modelos de negócios, falamos de como eu vou fazer uma medição, saber que meu processo, não apenas no resultado, mas que o processo de implementação e transformação, a questão adaptação à nova cultura, ela está aqui dentro dando exemplo. Então, Alexandre, eu vou mais uma vez agradecer muito a sua presença. Eu espero que você possa estar aqui para a gente falar especificamente em um desses capítulos, falar mais sobre transformações. E eu sou Jussi dos Santos, eu sou autor do livro Era da Transformação. Você pode encontrar na amazon.com.br, também amazon.com. Está disponível também na questão, nós chamamos do iPod ou o PDF, para que você possa fazer a leitura de forma digital.
Eu estou consultor, eu estou investidor, eu estou empresário e eu estou como conselheiro de algumas empresas startups aqui. E a última palavra, por favor. Não, de mais nada, assim, mais uma vez te agradecer pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo. Eu acho que é sempre muito rico a gente estar junto conversando, com essa espontaneidade, essa forma tão fácil, né, de conversar. E reforçar, eu acho que esse ponto, o livro realmente é um guia, eu acho que ajuda muito a qualquer um que queira entender do tema, ou como eu falei, já está, né, como um conhecedor do tema, a ter uma visão geral, né, de como implantar o processo de transformação na sua companhia. Então, eu queria agradecer, inclusive, de a gente ter conversado tanto também sobre o livro antes, né? Muito, Acho que foi muito. uma oportunidade muito bacana. Então, obrigado mais uma vez. Não, obrigado e obrigado a você por escrever o prefácio desse livro. Tá bom? É que, Tá foi bom? um prazer, viu, Justo? Foi um grande prazer. Muito obrigado e vocês, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Muito bom, foi ótimo a conversa, hein?